Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou continuar falando aqui sobre canabinoides, aqui na parte 2 da apresentação, falando sobre sobre a farmacodinâmica desse grupo de substâncias. Diversos canabinoides atuam em diversos receptores, os específicos deles, que são os CB1, CB2 CB3, ou seja, receptor canabinoide 1, 2 e 3. O 3 sendo representado nessa figura aqui como GPR55, essa denominação inicial, logo quando foi descoberto esse receptor, que foi incluído na classe de receptores órfãos, já que não se conhecia sua ação nem as drogas que eram ligantes desse receptor. Então, ele era considerado um receptor órfão. Mais tarde, foi descoberto que o seu ligante principal eram os canabinoides, e ele foi, então, passado de receptor órfão para receptor adotado, é assim que se denomina esse grupo, essa evolução do conhecimento dos receptores. Então, o receptor órfão GPR55 se transformou, passou a ser denominado receptor adotado CB ou canabinoide 3. E outros receptores também recebem a ação dos canabinoides, os receptores temporários, TPR, que são de várias subfamílias. Temos o TPRM8 e o TPRV, que é de vanilóide, são receptores que têm interação importante com canais de cálcio, que têm uma infinidade de ações, desde transmissão de impulsos visuais, térmicos, químicos, entre outros, e tem grande importância na fisiopatologia da ação, na farmacodinâmica dos canabinoides, tanto os endocannabinoides quanto os exocannabinoides, que, como dissemos no primeiro vídeo, são divididos ainda em sintéticos ou fitocannabinoides. Entre os fitocannabinoides, temos o tetraidrocannabinol, que é que é o representante do princípio psicoativo dessas substâncias. É o único conhecido canabinoide que tem essa ação psicoativa. Os demais a gente sabe que não tem. Um dos mais utilizados é o canabidiol, que tem uma ação até muitas vezes antagônica nos receptores, quando comparado com o tetraidrocannabinol. Então, são diversas as possibilidades de ação. O canabidiol, muito utilizado em terapia, pode ser antagonista em alguns receptores, como mostra esse símbolo vermelho. Ele é antagonista em vários setores e é antagonista por ligação alostérica em algumas situações. A ligação alostérica é uma ligação que produz alteração conformacional do receptor. Isso impede a sua ligação aos outros ligantes, sejam agonistas ou antagonistas, já que muda a conformação, a sua aceitação para ligação com outras substâncias fica dificultada. Então, o canabidiol ele tem ações antagonistas, inibidoras em alguns receptores e ações agonistas em outros, produzindo uma série de efeitos, como, por exemplo, o seu agonismo parcial nos receptores D2, induzindo a diminuição de liberação de substâncias neurotransmissoras na fenda sináptica, e a inibição, por exemplo, no canal de sódio, dificultando a condução do potencial de ação, já que, como a gente sabe, para que haja despolarização seriada na membrana, precisa de abertura do canal de sódio e entrada de sódio, para que o interior, normalmente negativo no repouso, se torne positivo na ativação, na despolarização daquele trecho da membrana. Ocorre também uma ação moduladora por antagonismo alostérico nos receptores Mi, levando a respostas bastante complexas, muitas vezes aumentando, muitas vezes diminuindo a dor no pós-operatório,
por exemplo, devido à ação nos receptores MIR, ao mesmo tempo que, em alguns casos, ocorre a diminuição da necessidade de opioides, que foi demonstrado, principalmente em estudos pré-clínicos, mas que ainda não foram confirmados em ensaios clínicos, mas que pode haver uma ação moduladora importante nos receptores MIR. Em relação aos receptores temporários, essa segunda referência aqui faz uma abordagem bastante interessante para quem quiser dar uma olhada. Então, esse é um artigo bastante interessante em relação a isso. A farmacodinâmica, principalmente do canabidiol, ela mostra uma afinidade inferior ao tetraidrocannabinol pelos receptores CB1 e CB2, o que faz muito importante a utilização de drogas em terapêutica que tenham uma concentração muito baixa de tetraidrocannabinol, já que o tetraidrocannabinol tem alguns efeitos deletérios, principalmente seu princípio psicoativo e aumento da pressão arterial, muitas vezes, aumento do espasmo, produção de espasmo coronariano. Então, é importante que as substâncias que se pretendam ser utilizadas com o intuito do aproveitamento do efeito do canabidiol tenham concentrações de tetraidrocannabinol abaixo de 0,3%. Isso é extremamente importante e é um grande problema mesmo nos países desenvolvidos, onde os canabinoides têm sido utilizados com larga escala, devido à baixa qualidade de produção dessas substâncias pelos diversos laboratórios, onde muitas vezes a pesquisa mostra uma concentração errática do tetraidrocannabinol, o que pode prejudicar a resposta, o desfecho final desses pacientes. Então, é importante lembrar que há uma baixa afinidade do canabidiol pelos receptores, ele não tem princípio psicoativo, ele não é intoxicante, e ele pode causar, como foi dito, tanto antagonismo alostérico, por alteração da conformação dos receptores e impedimento da ligação com outras substâncias, mas também ele pode produzir o agonismo inverso. Agonista inverso é aquela substância que não é antagonista. A antagonista, ela se liga ao receptor, não produz ação, é inerte, mas impede a ligação de outras substâncias. Então, ele é antagonista por impedir a ligação do agonista. O antagonista, ele se liga e o agonista ele se liga e produz o efeito que a substância natural produz, o ligante natural, o agonista natural produz. Então, o antagonista é inerte, mas não deixa a ativação do receptor, e o agonista ele age de maneira semelhante, a resposta no mesmo sentido do agonista natural. Enquanto o agonista inverso, ao se ligar, ele faz uma coisa diferente disso tudo, ele produz uma resposta diametralmente oposta ao que se espera do agonista natural. Se era para aumentar a frequência cardíaca, diminui, se era para aumentar a pressão arterial, diminui, e assim sucessivamente. Então, o agonista inverso, ele se liga, ele não é inerte, ele produz uma resposta, mas a resposta é contrária à resposta do agonista natural. E o canabidiol, ele pode, em alguns receptores, produzir essa resposta agonista inversa. O canabidiol ainda tem uma série de outras ações. Ele aumenta, diminui a condutância ao cálcio diminuindo a condutância ao cálcio, diminui a capacidade de liberação de neurotransmissor na fenda sináptica. O potencial de ação, normalmente, quando chega na membrana pré-sináptica, produz uma alteração de voltagem, uma alteração de potencial naquela região, que faz com que os canais de voltagem dependente de cálcio se abram e permitam a entrada de cálcio para o interior da célula, onde essa concentração é inferior àquela fora da célula. Então, por gradiente de concentração, esse potencial de ação que abre os canais de cálcio voltagem independente permitem a entrada de cálcio. O cálcio desencadeia uma alteração enzimática em sequência que faz com que haja aproximação de vesículas pré-sinápticas. Essas vesículas se acoplam à membrana pré-sináptica e acabam produzindo a exocitose de seu conteúdo.
Então, aquele conteúdo que contém várias substâncias, inclusive os neurotransmissores, é, faz com que haja ligação desses aos diversos receptores, tanto pré quanto pós-sinápticos, e isso produz a transmissão do impulso nervoso da célula pré-sináptica para a célula pós-sináptica. Se você diminui a condutância ao cálcio com o uso de substâncias como canabidiol, você diminui a aproximação das vesículas pré-sinápticas e, consequentemente, diminui a liberação de neurotransmissores e diminui a capacidade de transmissão do impulso nervoso. Em relação ao potássio, ocorre o inverso, ocorre aumento da condutância. Só que o potássio está em maior concentração no interior da célula, e quando há uma abertura dos canais de potássio, o potássio, por gradiente de concentração, vai sair da célula, tornando o seu interior mais negativo ainda. O interior da célula mais negativo a gente chama de hiperpolarização. Isso dificulta a despolarização e dificulta a condução pela membrana daquele potencial de ação. Então, enquanto a queda da condutância do cálcio impede a transmissão do potencial de ação, o aumento da condutância ao potássio dificulta a condução do potencial de ação. Além disso, o canabidiol reduz a ação da ciclooxigenase. E aí, a ciclooxigenase diminuída metaboliza menos ácido araquidônico e produz menos prostaglandina, tendo uma ação anti-inflamatória. Outra ação do canabidiol é a retroalimentação negativa pré-sináptica. Quando chega o impulso, o potencial de ação na membrana pré-sináptica, e ocorre todo aquele cortejo de coisas com liberação do neurotransmissor na fenda sináptica, estímulo à membrana pré-sináptica, aos seus receptores, ocorre a transmissão do potencial de ação. Mas quando essa transmissão é muito excessiva, é muito constante, muito intensa, começa a haver produção de endocannabinoides na célula pós-sináptica. Um detalhe importante é que esse endocannabinoide ele não é produzido e mantido em vesículas sinápticas, pré ou pós-sinápticas. Elas são produzidas no citoplasma da célula pós-sináptica e já liberada imediatamente, de acordo com a demanda, na fenda sináptica, indo atuar nos receptores pré-sinápticos. E nos receptores pré-sinápticos, induz a redução de liberação de neurotransmissores na fenda sináptica. É a mesma coisa que acontece quando a gente está estudando o sistema nervoso autônomo, a ligação da acetilcolina em receptores pré-sinápticos estimula os receptores colinérgicos Mi e esse M, né, M1, e esses receptores fazem com que haja diminuição, os receptores M colinérgicos, pré-sinápticos, estimulados, inibem a liberação de acetilcolina na fenda sináptica. Da mesma forma, a noradrenalina atuando em receptores dopaminérgicos pré-sinápticos fazem com que haja diminuição da liberação de mais noradrenalina na fenda sináptica. Então, é um efeito de retroalimentação negativa pré-sináptica, induzindo a redução da produção e liberação daquele neurotransmissor na fenda sináptica. Os efeitos colaterais são sonolência, fadiga e alteração do apetite, sendo que a sonolência é um efeito colateral, mas que é utilizado em clínica. Em indivíduos que têm insônia, por exemplo, se beneficiam desse efeito colateral no uso do canabidiol para melhorar o seu descanso noturno. Em relação ao uso da cannabis, de uma maneira geral, a utilização de substância, principalmente contendo o tetraído canabinol, vai induzir, principalmente por atuação nos receptores tipo 1, o estímulo inicialmente simpático. Então, ocorre uma alteração do sistema nervoso autônomo de maneira bifásica, sendo que em doses menores ocorre a ativação simpática, aumenta a pressão, aumenta a frequência. Em indivíduos que usam doses excessivas,
sendo usuários eventuais ou usuários crônicos, se utilizar dose excessiva, há uma evolução de estímulo simpático para estímulo parasimpático, e o indivíduo começa a apresentar bradicardia, hipotensão, e são indivíduos que podem, eventualmente, apresentar importantes situações de hipotensão postural devido a essas altas doses. Então, essa ativação bifásica do sistema nervoso autônomo, ela deve ser conhecida e respeitada na avaliação pré-anestésica de indivíduos que utilizam os canabinoides. Ocorre também vasodilatação mesentérica, que pode ser uma das causas da hipotensão também desse paciente, mas essa vasodilatação mesentérica corre por estímulo de receptores temporários do tipo da subfamília vaniloide, e também por estímulo, por ativação de receptores ligados ao gene ligado à calcitonina. Isso também leva à vasodilatação conjuntival, o indivíduo apresenta aquele olho vermelho, etc. Inicialmente ocorre aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca com estímulo predominantemente beta, mas posteriormente ocorre com a evolução do tempo, não necessariamente da dose, aumento da liberação de noradrenalina ali pelos 30, 120 minutos após o uso, e dependendo do paciente, da reserva coronariana e da sensibilidade miocárdica, o indivíduo pode apresentar arritmias também. Indivíduos mais suscetíveis podem apresentar espasmo coronariano, e indivíduos que vêm em uso crônico intenso dos principalmente da cannabis, eles devem ser avaliados em relação à sua reserva coronariana. Existem relatos de morte súbita, quadros de hipoperfusão cerebral, e lembrar que a interação pode acontecer até 5 dias após o último uso em indivíduos de uso eventual, e até mais que isso em indivíduos de uso crônico, devido à saturação do tecido adiposo, já que são drogas muito lipossolúveis. Em relação à parte cerebrovascular, voltando à possibilidade de vasoespasmo e também levando à hiperfusão cerebral com isquemia, que é mais acentuada e mais frequente em indivíduos de 30 a 50 anos, usuários crônicos, principalmente aqueles que abusam eventualmente de uma dose em um determinado dia. O sexo masculino também é mais afetado, e aumenta a possibilidade naqueles pacientes que tiveram o consumo recente. Os dados mostram que as 2 horas após a utilização são as doses, é o período onde há maior risco de resposta inadequada, tanto coronariana quanto cerebrovascular. E lembrar que nos usuários crônicos de substâncias ilícitas, que pode haver contaminação com drogas outras que podem trazer também efeitos adversos aditivos, ou é, tanto piorar os efeitos adversos, quanto apresentar outros efeitos adversos também. Em relação à parte respiratória, é conhecido o efeito broncodilatador dos canabinoides, porém, quando inalados, eles vêm com fumaça e vão trazer substâncias que são irritantes das vias aéreas, além do seu perfil oncogênico. O benzopireno e o benzantraceno são substâncias que têm essas características. E, para quem usa o cigarro eletrônico, o formaldeído também é uma substância que pode trazer bastante prejuízo, tanto agudo quanto de forma crônica, né? Trazendo risco de surgimento de doenças oncogênicas com o tempo. E de forma aguda, a carboxiemoglobina formada pelo uso da inalação, né? Inalando o monóxido de carbono, e também a presença do alcatrão produzindo vasoespasmo coronariano, diminuindo a reserva coronariana do paciente, tanto pela vasoconstrição, quanto pela diminuição do teor de oxigênio naquele sangue que chega ali.
tornam esses pacientes de maior risco coronariano. A broncodilatação mencionada pode acontecer devido ao uso direto das substâncias, mas a hiperreatividade pode acontecer devido aos contaminantes, principalmente na inalação. É possível, existem relatos de importantes situações de edema de faringe, laringe, com edema de úvula importante, que pode tornar tanto a intubação quanto a extubação de um paciente um problema, e há relatos tanto de hemorragia alveolar quanto de embolia também. A bronquiolite em usos crônicos e com doses elevadas de inalação pode aumentar também a sua incidência e o aumento da permeabilidade que leva o aumento a diminuição da luz interna das vias respiratórias. Os canabinoides também têm a capacidade de alterar o termostato hipotalâmico e o indivíduo pode apresentar hipotermia durante e logo após a sua utilização, com surgimento de tremor, e a gente sabe que o tremor aumenta muitas vezes, até em 4 vezes, o consumo de oxigênio orgânico, levando à chance de hipoxemia, surgimento de arritmias em pacientes mais propensos e isquemia coronariana. A coagulação também pode estar alterado pela ativação plaquetária, que pode fazer com que haja aumento da chance de formação de trombos e fenômenos tromboembólicos, e também de hemorragia devido ao consumo de plaquetas. O fator 7 ele pode ser ativado também precocemente, e a inflamação endotelial pode levar à redução da capacidade de produção de óxido nítrico com dificuldade de adaptação microcirculatória em alguns indivíduos. O estresse oxidativo muitas vezes se instala, aumentando a chance de indução de apoptose. Lembrar sempre que essas substâncias, como foi mencionado no primeiro vídeo sobre farmacocinética, elas induzem a inibição enzimática e podem, em indivíduos que, por exemplo, usam varfarin, apresentar problemas de hemorragia devido à dificuldade de metabolização do varfarin, já que a inibição é comum dos componentes do citocromo P450, principalmente CYP3A4 e CYP1A2. Então, há uma possibilidade de aumento do tempo de ação e da concentração sérica do varfarin com risco de hemorragia. Na gestação é preciso estar atento, porque existem receptores tanto na mãe quanto na placenta, quanto no feto, e a passagem pela placenta é muito facilitada devido à lipossolubilidade, alta lipossolubilidade desses agentes. Então, existe risco de dano à formação do feto, como também, posteriormente, risco da formação de feto com baixo peso e a possibilidade de indução de parto prematuro, abortamento, entre outros. Existe a possibilidade de aumento da intolerância à glicose e há sempre um risco de alteração ou de alentecimento da maturação neurológica fetal, que ainda é uma preocupação, embora não confirmada de maneira categórica, mas é uma preocupação grande. E na mãe que está amamentando, lembrar que a concentração no leite é sempre 6 vezes a concentração no sangue materno. Existe a possibilidade de aumento do tempo de ação dos bloqueadores neuromusculares devido à diminuição da liberação sináptica dos neurotransmissores, principalmente nesse caso da acetilcolina, com retardo da reversão do efeito do bloqueador neuromuscular. Náuseas e vômitos são uma situação bastante ímpar, já que muitas vezes os canabinoides são utilizados justamente para tratar náuseas e vômitos em indivíduos que apresentam diagnóstico de síndrome de angústia, de síndrome de imunodeficiência adquirida, e nos pacientes em uso de quimioterápicos, que muitas vezes apresentam vômitos incoercíveis,
e encontram nos canabinoides uma das grandes opções de controle desses estados. Mas em indivíduos em uso crônico de cannabis, talvez pelo grande problema de retardo de vaziamento gástrico induzido pelo tetraidrocannabinol, eles podem apresentar náuseas e vômitos, às vezes incoercíveis. Existe até uma síndrome denominada síndrome de náuseas e vômitos do usuário de canabinoide. Então, nesses indivíduos que vêm em uso de cannabis, principalmente, é muito importante a gente se preparar para, através do uso de prevenção de náuseas e vômitos pós-operatórios, para um pós-operatório um pouco mais difícil em relação a esse quesito. Lembrar também que existe o risco da síndrome de retirada em alguns indivíduos que se pretende suspender. É preciso ter muito cuidado com essa suspensão, porque a síndrome de retirada pode induzir quadros agressivos, quadros psicóticos, quadros graves, e também esses quadros podem surgir tanto no pré e quanto no pós-operatório. Então, cuidado a ser pensado. Muito obrigado pela atenção. E essas são as fontes utilizadas no na nossa pesquisa. Espero que tenham gostado do conteúdo. Um grande abraço.